a ele, mandando ele que fizesse algo para o seu povo e ministrasse, transmitisse algo para o seu povo. Depois você continua lendo aí, mas os dois trechos, os dois versículos são apenas esses. Pode baixar um pouco mais, eu estou com medo de falar. Né? Bom, me permita aqui, queridos, falar um pouquinho acerca desse grande homem e que ele tem uma influência muito grande até nos dias de hoje para nós. Porém, ele nunca, nem sempre ele foi um grande homem como está aqui relatado na nossa Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Nós percebemos que esse homem aqui tem uma história um pouquinho parecida com a minha e com a sua. Este homem, para ele chegar a este nível, a este ponto, de dizer, de primeiro ouvir Deus falando com ele, e se pôr de pé, para que o Senhor desse ordens a ele, para que ele falasse ao povo, muitas coisas aconteceram antes disso. E eu quero exatamente meditar, queridos, exatamente nesse tempo anterior a este momento dele se pôr em pé, quando o Senhor o chama. Percebemos que já foi dito aqui sobre o cativeiro que Jerusalém passou. A irmã estava ministrando as ofertas e mencionou um pouquinho, mas esse foi um cativeiro, foi um aprisionamento que o povo de Israel passou pela Babilônia. A palavra do Senhor diz que este povo, o povo dele, foi aprisionado pelo reinado da Babilônia. E aqui nós percebemos que antes disso aqui acontecer, desse texto que nós lemos, estava Ezequiel com as suas mãos amarradas, com os seus pés, com possivelmente grilhões e correntes, e caminhando para a Babilônia, porque foram aprisionados. Foram aprisionados pela Babilônia, e Babilônia entrou dentro de Jerusalém e destruiu completamente Jerusalém. Diz os textos que colocaram fogo, roubaram seus bronzes, seus ouros e levaram para a Babilônia. À medida que eles destruíram Jerusalém, ele olhava enquanto caminhava para a Babilônia. Ezequiel olhava para trás e via a sua cidade sendo queimada. Ora, queridos, nos faz lembrar que, como um homem sacerdote, que possivelmente sonhos muitos tinha na sua mente, projetos tinham na sua mente, pareciam um pouco com a gente, né? Desenvolvendo sonhos e projetos, mas daqui a pouco, ainda mocinho, ele é aprisionado, ele é retirado da sua cidade, ele é retirado da sua casa e levam ele aprisionado, junto com o seu povo, junto com seus familiares. Quero meditar, queridos, com você que, assim como ele sonhava, assim como nós sonhamos com desenvolvermos planos, nesse momento o profeta passa por uma triste história. E esse texto é um texto muito pesado de palavras. Se você continuar lendo, você vai ver que ele usa muitas palavras fortes aqui nesse momento. Tá? E aí eu chamo a atenção porque alguns teólogos modernos dizem que, ou até acusam o Ezequiel de ser esquizofrênico, porque à medida que ele estava no cativeiro, ele estava aprisionado, ele tinha a esperança de que Deus iria fazer algo. Ele tinha a esperança de que era possível que algo acontecesse. Aquilo não era o fim para ele. Alguns historiadores dizem que ele sonhava muito alto, que ele tinha muitas perspectivas, que ele vislumbrava algo que era quase impossível estando preso. E aí eu me encaixo um pouquinho dentro desse conceito desses teólogos, né? Porque se ser esquizofrênico é ver algo que ninguém está vendo, crer que alguma coisa vai acontecer, sendo que ninguém está crendo, esperar que algo aconteça, sendo que ninguém espera, está dizendo assim, não vai dar certo, eu me enquadro dentro de ser um esquizofrênico também. Porque há momentos da nossa vida que nós estamos esperando algo que ninguém mais espera, mas nós cremos que vai chegar. Há momentos da nossa vida nós estamos passando determinadas situações que
impossível dar certo, mas vem o Manuel assim, eu creio que vai dar. Eu ligo para ele chorando e ele, não, confia, vai dar certo. Onde ele está vendo isso que vai dar certo? Então o crente tem um pouquinho dessa esquizofrenia, né? Tem um pouquinho desse mal, se é que podemos dizer. A gente espera algo que não está tudo dando errado, não tem perspectiva de certo, e dá certo, mas a gente crê que vai dar. E nós só temos essa crença, só temos essa expectativa, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, que nos ministra a cada dia confiança de que Ele é capaz, de que Ele pode, e já não é mais as nossas forças, né? Não é mais o nosso querer, mas sim o dele e a força dele. E aqui estamos diante de um moço com 17 anos, mais ou menos, ele é levado cativo a Babilônia. E lá, queridos, ele recebe um presente. Ele recebe uma vara de bambu em suas costas, um balde de um lado e um balde do outro. E por 5 longos anos, diz a minha Bíblia, que ele passa a carregar barro para fazer tijolos para a Babilônia. Ele, um moço que tinha perspectivas de sacerdote. Sabe o que é isso, queridos? Pelo menos uma vez no ano, um sacerdote, que era lei do sacerdote, eles se apresentavam na tenda e ali estavam direto em contato, obrigado, queridos, com a presença de Deus. E deixa eu te levar onde eu fui quando o Senhor me trouxe essa palavra. O sacerdote, a expectativa dele é estar sendo preparado de que um dia ele pudesse entrar dentro da tenda, entrar no lugar santo, ali molhar as suas mãos com o sangue do animal que foi ofertado dentro do lugar santo, e caminhar por detrás do véu, que pesava cerca de 1 tonelada, era necessário de 12 juntas de bois para carregar esse véu, e ele atravessava por detrás do véu e adentrava no lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo estava a arca da aliança, e com as suas mãos aspergidas, cheios de sangue, ele aspergia em cima da arca. E à medida que ele ia aspergindo, ele esperava que algo acontecesse, que uma nuvem começasse a descer e, fazendo um barulho muito alto, descesse até a arca e ali houvesse a presença do Deus Todo-Poderoso na frente dele, na hora que ele estava ali. Mas algo que eles querem chamar a atenção, que o desejo era grande desses sacerdotes, mas algo que era de muita responsabilidade, porque naquela época o povo não pedia perdão individualmente, cada um pedindo o seu perdão, não. O sacerdote era responsável de ir até a presença de Deus, pedir perdão pelo povo. Isso significa que além de estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, havia a responsabilidade de ouvir Deus falar e de também você estar pleiteando, pedindo a Deus pelo povo. Sabe qual é o risco disso, Rui? Muitos dos sacerdotes que entravam pelaquela tenda não voltavam, morriam ali mesmo. A história diz que esses homens sacerdotes entravam com indumentárias muito longas, e na bainha das indumentárias tinham sinos, porque à medida que ele caminhava, os sinos blim, 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 ia tocando. O povo lá fora da tenda, se o sacerdote entrasse, aspergisse sobre a aliança, sobre a arca da aliança, a presença do Senhor se manifestasse, e aí alguns instantes, o blim blim, blim blim, blim blim acontecesse, é porque o povo lá fora começava então a glorificar, a exaltar. Oh, o nosso Deus Todo-Poderoso aceitou o nosso pedido de perdão, e temos mais um ano de perdão sobre a nossa terra. Era assim que funcionava. Porém, se os sinos não depois de alguns instantes, se o sino não se manifestasse ali, alguma coisa aconteceu. O sacerdote possivelmente morreu no lugar. E aí só entravam depois para tirar o povo. O desejo deste moço, deste menino, destes 17 anos, de Ezequiel do profeta, era de um dia poder estar nessa situação representando o povo.
sonhos parecidos com o meu, com os seus, ele sabe, diferentes, mas sonhos, e esses sonhos são frustrados, e ele é levado, querido, ao cativeiro, e possivelmente tudo o que estava em volta dele, todos os que estavam em volta dele poderiam talvez dizer: Ezequiel, dessa vez não vai, nós vamos ficar por aqui mesmo, quem sabe envelhecer aqui, ou morrer de trabalhar. Mas no coração dele tinha uma palavra da parte de Deus: eu tenho um compromisso contigo, eu separei para mim a obra, eu tenho planos contigo, eu te prometi algo. E ele sonhava com isso. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, pode amarrar as nossas mãos, podem amarrar os nossos pés, podem nos jogar presos dentro de uma prisão, mas não podem amarrar a nossa alma, não podem amarrar, queridos, o nosso compromisso, os nossos sonhos, os nossos projetos com Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há momentos que estamos passando por lutas e dificuldades, muitas pressões, e nós pensamos apenas no físico, no corpo. Compartilhava o pastor com uma situação comigo essa semana, e eu percebi que ainda estamos vivendo dias que a aparência, o físico, é ainda superior aos planos de Deus nas nossas vidas para as pessoas. Ah, pastor, eu não tenho mais saúde, e às vezes culpando Deus: eu não tenho mais saúde, eu perdi a família, eu perdi minha mulher, eu perdi meu dinheiro, eu perdi tudo, eu não quero mais esse Deus. Há momentos que nós estamos passando por lutas de dificuldades, o mundo, a situação espiritual que você está passando, o diabo está furioso, e você há momentos que se vê amarrado, totalmente imobilizado, não consegue nem ter forças para aclamar. Mas o seu compromisso com Deus, aquilo que Deus preparou para você, não morreu. Ele continua com o mesmo compromisso contigo. E essa ligação, queridos, o físico pode estar amarrado, mas o espírito, a alma, estando pronta, estando a cada dia intercedendo ao Senhor, ela se manterá viva. Eu preciso dizer isso, porque a gente fica muito apegado às coisas físicas, aquilo que nos envolve, né? Ah, Senhor, eu perdi meu emprego. Ah, Senhor, eu perdi a minha família. Ah, Senhor, eu perdi um ente querido. Tem pessoas que ainda choram pelos entes queridos que morreram pelo Covid. É possível ter saudade? É possível e é normal sentir falta? Sim! Mas isso não pode ser interferência para o seu nível espiritual de relacionamento com Deus. Ah, eu me afastei de Deus, eu me distanciei, porque Ele permitiu que isso acontecesse. É preciso entender, queridos, que os sonhos desse moço foram frustrados em determinado momento da sua vida, mas ele tinha sempre a esperança, porque Deus ele primeiro mantinha o seu compromisso com Deus, e ele sempre tinha a esperança: vai acontecer. Eu estou como escravo, mas eu não sou escravo. Diga isso para você nessa noite. Quem sabe a dificuldade, os problemas, as pressões, eu estou passando isso, mas eu não vou viver isso o resto da minha vida. Nós precisamos confiar nisso. Eu estou sofrendo essa situação, eu estou passando por esse momento difícil, mas eu não vou ficar nele, eu não vou viver o resto da minha vida nele. Eu estou nesse momento difícil de saúde, mas eu não vou continuar nele. Crer que o Senhor tem poder para te restaurar, crer que o Senhor tem poder, e não desista, para poder te levar a um nível maior do que esse que você está vivendo. Ele era, naquele momento, um escravo, mas ele não ia ficar escravo. Ele tinha confiança que por aquele tempo ele era necessário passar por aquilo, mas os seus projetos foram roubados momentaneamente. Os seus projetos foram, naquele momento, prejudicados, interrompidos, mas ele não ia continuar daquele jeito. Percebendo? Amém.
em sua palavra, nós nos compararíamos, ou estaríamos muito próximos de um momento que ele estava vivendo. Pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão passando por desemprego, pessoas que estão passando por doenças. E essa confiança, como ele menciona nesses textos, olha, eu estou vivendo isso, mas eu não vou permanecer nisso aí. Eu creio que ele, Deus Todo-Poderoso, vai fazer. Amém. E você precisa de crer, porque nós somos a criatura mais perfeita e que o nosso Deus mais ama. Você precisa se ver desse jeito. Eu às vezes vejo crente que parece que foi batizado num pote de vinagre. Não tem sorriso, não tem alegria, não tem satisfação. Como é que você está? Eu tenho até medo de perguntar como é que está algumas pessoas aqui. Estou indo. Tem medo de dar paz do Senhor alguns. Não, pastor, paz do Senhor, irmão. Pastor, vem cá, pastor. Parece que foi batizado num tempo plenário. Está tudo ruim, tudo não presta, tudo não tem. E outra coisa, às vezes a gente tem esperança de ser só aquele domingo, né? Não, é só hoje, Senhor. Domingo vem vai estar melhor. Quando domingo vem, está do mesmo jeito. Ou pior. Então, há momentos, queridos, que nós não vemos e não cremos aquilo que somos realmente para o Senhor. Eu já disse isso aqui e vou repetir. O Senhor estava em seu laboratório lá no céu, e ele começou a juntar as matérias mais preciosas lá no céu, juntou, e aí ele deve ter feito algumas formas. Já viu aqueles cientistas misturando alguma dentro dos vidros, fazendo experiência, misturando formas, né? Não foi assim que o Senhor fez, não, mas ele juntou as melhores matérias existentes, o poder, o semblante dele próprio, o poder que existia ali, o brilho, juntou tudo e fez os anjos. Porém, os anjos não podiam descer para a terra, e morar na terra. Ele desceu para o laboratório da terra e chegou ali e começou a misturar as melhores matérias da terra. E ele disse: quem sabe se eu juntar toda a essência que tem aqui no céu, aqui na terra, e colocar mais um pouquinho, o que vai virar? E aí ele criou os animais. Né? Tem animais com força, com brilho, tem animais com uma diversidade muito grande, com até poder terreno, falando terrenamente, aquele poder, aquele imponência. Né? Quem já viu o pavão aberto? Que bonito, né? E ele fica escondendo aquilo ali, né? E aí ele chamou essa criatura de animais. Mas os animais não podem morar no céu. Alguém já ouviu falar aí que o seu cachorrinho para falar a verdade, eu ainda não sei, porque ele ainda tem muitas ideias teológicas, né, pastor? E eu ainda não vi uma ideia teológica que o meu animalzinho vai para o céu. Eu não vi ainda. E aí ele criou os animais, mas os animais não podem ir para o céu, não podem viver no céu. Morreu aqui, ficou aqui. Aí ele pega, então, quer saber, eu tenho uma boa ideia. Eu vou juntar tudo que eu tenho de mais pessoas lá no céu. Vou pegar aquilo que está aqui na terra, que é o pó da terra, e vou juntar. O que vai acontecer? Olha aí para o irmão que está do seu lado. O Senhor criou ele, o Senhor criou ela. E você é o único. Você é o único que tem a capacidade de viver aqui na terra, com as matérias da terra, aqui na terra. E à medida que você estiver vivendo, e se for daqui, o Senhor lhe concede uma oportunidade de morar no céu. Você vai estar no céu. Nós temos a capacidade, queridos, de morar na terra e morar no céu também. E aí vem um grande instrumento, né? O diabo. Porque o diabo, ele pecou, ele falhou o Senhor uma vez só. Ele disse assim: olha, desce, aparta-te de mim. Satanás tem ciúme de você. Sabe por quê? Porque o pastor Jackson, já contei a minha história aqui, não era digno de estar nesse altar. E o pastor Jackson pecou. Aí veio um grande homem de Deus e disse assim: olha, ei, levanta a tua cabeça, ele quer te perdoar.
erga os olhos do céu, que Ele vai te dar condição de novamente estar de pé. E eu fui e me coloquei de pé. Mas aí o temor do pastor Jadson voltou a errar, voltou ao pecado. E daqui a pouco o outro chegou assim, levanta a tua cabeça, o meu Jesus, aquele que morreu na cruz, te dá condição para você olhar de novo para cima e se erguer. E eu fui novamente para cima e fui glorificando. Ei, o diabo tem ciúmes disso, porque ele foi condenado por ter errado uma vez com Deus. Mas Deus mandou Jesus Cristo para dizer: quantas vezes for preciso perdoar, eu vou perdoar. Quantas vezes for preciso te levantar, eu vou levantar. O diabo tem ciúmes de você, meu amado. Peraí, eu fui condenado porque errei uma vez, dizendo o diabo. E Deus dá condição a essas criaturas aí de quantas vezes for preciso para estar ao lado dele. Ele dá essa condição. Ele vai levantar-se a todos e a qualquer momento para impedir o teu relacionamento com Deus. Perguntei às salas de jovens aqui um dia: você acha que o maior objetivo do diabo é o quê? Me levar para o inferno, pastor. Me matar. Quer me destruir, esfregar minha cara no asfalto. Mas o maior objetivo do diabo não é isso apenas. O maior objetivo do diabo é interromper o teu acesso a Deus. Se ele interrompe isso, está garantida a vitória dele. E você precisa perceber isso, porque daqui a pouco você está preocupado apenas em não ir para o inferno. E na verdade, a tua ligação vai ser interrompida. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Às vezes a gente não está preocupado em ir para o inferno, mas a nossa ligação vai ter interrompida. Não sinto nada, eu não ouço nada, eu não falo nada, eu estou totalmente desligado. E nessa manhã, o que o Senhor nos leva a meditar é que os sonhos desse moço poderia ter sido interrompido momentaneamente, ele desistiu de caminhar, ele desistiu de continuar. E aí eu consigo, queridos, também compartilhar com vocês que eu não posso aceitar em continuar vivendo os problemas que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou vivendo. Foi o que esse monstro nos ensinou através dessa palavra. Eu estou, mas não sou. Estou passando, mas eu não vou continuar passando. Eu creio que não. Amém. Não estou vivendo a vida que eu gostaria, mas eu sonho, desejo e vou correr atrás desse projeto, desse sonho. Permanecer vivos dos seus sonhos. Essa manhã eu vim trazer algo da parte do Senhor. Volte a sonhar. Volte a ter perspectiva. Você, quem sabe, chegou aqui arrasado lá no Brasil como eu cheguei. Eu contei a minha história aqui. Os meus sonhos frustrados, os meus negócios sendo totalmente destruídos. Só perdi a minha família. Mas financeiramente falando, os meus bens começou a ir tudo. E aquilo mexeu comigo, aquilo me deixou muito preocupado. Eu achei que não tinha mais forças para começar de novo. Isso é o mal do ser humano. Muitas das vezes, quando caímos, quando perdemos, quando até mesmo sofremos algum dano, nós achamos que nós somos capazes de começar de novo. E os nossos sonhos, então, são jogados para debaixo da cama. Quais são os seus projetos? Meus projetos, pastor, eu nem te conto. Porque se eu falar, você vai me chamar de louca. Bem-vinda, esquizofrênicos espirituais. Bem-vindos àqueles que sonham por aquilo que ninguém mais está sonhando. Bem-vindos àqueles que esperam por aquilo que os olhos, os ouvidos, o coração ainda não sentiu. Porque isso são homens e mulheres chamados e que estão realmente fixados na palavra dele, que pela fé é possível. Bem-vindos. E aí, queridos, eu tenho que deixar e tenho que compartilhar com vocês, queridos, mas pastor, há momentos que eu estou tão destruído, eu não tenho como sonhar, não tenho como projetar como o senhor está falando. Aí a gente consegue ir lá em Atos capítulo 16,
Versículo 25. Paulo e Silas estavam na prisão, foram aprisionados, e de repente, queridos, antes de serem jogados na prisão, eles levaram uma surra, mas não foi aquela surra de chinelo. A história é muito longa, mas eles necessitavam, os homens daquela época, que eles negassem, que eles parassem de pregar acerca desse tal Jesus. Paulo e Silas tomaram o maior duro da vida deles. Alguns ossos do seu corpo foram quebrados. Nós temos um aqui que está com a costela meio machucada, não está? É bom? Ossos quebrados. Eu estou com o joelho aqui, eu estou com o joelho que estou com um ligamento rompido, os dois ligamentos rompidos e o menisco. E de repente, eu estou caminhando e tem irmão que diz assim: nossa, pastor, tá feio isso. Aí agora eu estou caindo assim, ó. Estou levantando as mãos para não dar essa. Né, mano? E tem hora que eu estou caminhando e daqui a pouco, o osso sai do lugar. Eles estavam dentro da prisão, machucados. Eles estavam dentro da prisão, com os ossos quebrados. Ele numa cela e Silas, Paulo numa cela e Silas no outro. E daqui a pouco Silas pergunta: Paulo, como você está? Estou vivo, estou bem, está doendo aqui, está doendo ali, está doendo acolá, estou sentindo dor cá. E você, Silas, como está? Também estou muito mal. O joelho, as costas, o pescoço, está tudo doendo. E ele diz assim: o corpo está machucado, né, Silas? Mas vamos cantar? Vamos cantar, meu Deus. Vamos cantar o Senhor? Vamos cantar? Está tudo difícil, está tudo mal. Eu estou com o corpo machucado, eu estou sem esperança. Ei! Canta. Canta, adora, exalta, busca, fale, clame, canta. E diz a palavra que quando Paulo e Silas começaram a cantar, querido, parece que o meu Deus começou a bailar lá no céu. E ele começou a dançar. Eu estou conjecturando. E daqui a pouco, queridos, a unção e o poder dele desce sobre a terra. Arrebenta as celas, quebram as celas. Oh! E diz a palavra que esses dois moços saem e começam a glorificar. A unção do Senhor foi grande naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus. Diz a Bíblia que até o carcereiro, impressionado: vocês têm que ir lá para casa. Ei, eu quero saber melhor desse negócio. Eu quero ser contagiado com esse negócio. Leva eles para casa. A casa daquele carcereiro é abençoada também. Eu estou querendo trazê-los nesta manhã a pensar. Os seus sonhos precisam ser sonhados. Os seus planos precisam continuar sendo sonhados. Porque quem está respaldando isso é o nosso Deus. Os nossos sonhos continuam nos planos dele. É possível alcançá-los independentes de quais sejam. É possível alcançá-los independentes como que você está sonhando. Oh, nesta manhã eu preciso deixar, queridos, da parte do Senhor, um incentivo para que você não pare. Continue, é possível. Se está difícil, louve, cante. As cadeias vão se partir. Nossa, de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Ei. Ah,
igreja prepare elementos que lembrem do meu compromisso com ela. Você está aqui hoje, neste mês, diante dessa mesa. Esse aqui é os elementos que diz assim: ei, eu morri por você. Eu me sacrifiquei por você. Continue sonhando porque eu estou contigo. Eu vou me capacitar para ter a esperança necessária para esperar alcançar os sonhos. Eu tenho um compromisso contigo e me materializo através desses elementos, dizendo: olha, pode se sentar à mesa, coma do pão, beba do vinho, lembrando-se de que eu estive na cruz por você, derramei meu sangue por você. Olha, eu quero te chamar, crente que mergulhou no pote de vinagre, crente que está em pecado, crente que está com dificuldade de caminhar, crente que está sem sonho. Eu quero te convidar, porque esse não é a minha mesa, essa mesa é do Senhor. E ele diz assim: todas as vezes que vier a essa mesa, se assentar e se humilhar e dizer: ó papai, eu tenho falha, eu tenho pecado, eu tenho erros, mas eu venho diante de ti porque reconheço que tu és Deus. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. Essa mesa é para isso, querido. Essa mesa nos dá condição para isso. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que Deus está na tua presença mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito neste lugar, através, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. A cada dia, Senhor, tem trago a palavra necessária, Senhor. Tem trago, Senhor, a palavra de restauração, de fortalecimento. E nós clamamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Senhor, que o teu nome, Senhor, seja exaltado através das nossas vidas. Queremos que o mundo veja que o Senhor verdadeiramente és Deus. Faça conosco como fez com Paulo e Silas. Fala conosco como fez com Ezequiel. Faça conosco, Senhor. Queremos, Senhor, ser instrumentos em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Fica de pé, pastor Hermes, senta de pé. Amém? Pastor Hermes vai estar dando continuidade a essa cerimônia.